Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde, pô? Joshua! Joshua! Look at me now! Fuck you! Son of a bitch! Torcedor, você que está em dúvida aí, está receoso, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá que você vai se dar bem. Não fica desse lado não. Esse lado aí não te dá nada. Esse lado aí só te dá dor de cabeça. Vem pro nosso lado, eu estou te dando. Estou trazendo dinheiro pro clube. Estou trazendo um parceiro importante americano, que sabe das coisas, que tem 5 clubes. I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. Our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Bom dia à imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Está passando aqui no corrimão também na tela, tá ok? Gente, vamos reagir aqui. Quem diria? Os passadores de pano, um deles, né? O Sr. Almirante, o Dantesco, pessoas que passaram pano para a gestão Salgado, passaram pano para a 777 partes, seria a 777 partes, seria os caras que tinham dinheiro pra caralho, né? Os bilionários que iam salvar o Vasco. Agora os caras aí criticando a 777 partes e falando do Josimar, aqueles caras que desdenharam do site Josimar, do Paul Brau, desdenharam, né? Agora tem que dar o braço a torcer e falar sobre Paul Brau, sobre o site Josimar e falar o que realmente está acontecendo. Tem que dar o braço a torcer, não é, seu João Mirante Dantesco? Né? Vocês que passaram tanto pano, e a gente vai reagir o vídeo de vocês nesse exato momento. Vocês passaram tanto pano para esses caras, e agora, meus amigos, tudo que a gente falou lá atrás, os canais raízes, né? Os nossos canais raízes, antes até do Josimar aparecer, a gente já alertava do que é essa empresa vagabunda dentro do Vasco. E hoje, o que acontece hoje, só foi aquilo que a gente não é jornalista. A gente alertou lá atrás. Vocês aí, o João Mirante é da GE, né? O Dantesco também trabalha com jornalismo. E aí? E agora? Tem que dar o braço a torcer os canais raízes, né? Os canais raízes de torcedores
os famosos torcedores de candidato que atrapalhavam o clube. E aí? O que falar agora da gente? A gente, há 2 anos atrás, falava que essa empresa vagabunda do Vasco. Vamos reagir aí o vídeo da galera aí do João Almirante, do Portão 9, Dantesco e João Almirante falando sobre a 777 Parques e o processo judicial, gente. Os canalhas, os vagabundos podem, aí há pouco tempo, até julho, aí agosto, o processo tramitar e esses caras forem, ó, de novo, o Josh Wonder preso atrás das grades. Vamos lá. Ó, aí todo mundo que deixa a fezinha com o cupom Expresso. João, quem diria que a gente vai começar o Expresso com o momento Josimar, com vários AR e exclamações, porque hoje a gente soltou a bomba e o furo do Expresso falando sobre os gringos de boné e o processo que está correndo lá em Nova York, no distrito lá de Nova York, no South District. Eu estou treinando meu inglês, me senti de volta ao CNA, curso de inglês CNA que eu fiz na minha juventude, porque eu vou te falar, João, vai começar aquela aulinha de direito, mas eu sei que você gosta e parte da nossa audiência também, então o João vai ser aquele cara que vai interromper e falar, Danilo, menos de juridiquês, fala português, por favor, e aí eu respondo para vocês. A história é a seguinte, né? Eu vou recapitular rapidinho para não ficar muito longo. A Liderhall, todo mundo lembra, é aquela empresa que tinha uma garantia oferecida, quer dizer, a 777 ofereceu uma garantia à Liderhall para obter uma linha de crédito, e a Liderhall descobriu que essa garantia foi usada para outras pessoas, para outras empresas. Isso é, uma mesma garantia para outros tipos de negócio. Você não pode dar uma garantia de um computador, de um carro, para 3, 4, 5 pessoas, né? Porque senão você vai ter que desmontar o bem para dar cada parte. Não funciona dessa maneira. Então a Liderhall ficou naquele processo de tentar receber uma grana da 777, isso a gente descobriu que foi lá no final de 2023 até maio de 2024. Eles foram meio que cercando a 777 na figura do Josh Vander e outros subalternos mais picas ali da 777, para criar provas também. Olha só, como é que a gente vai receber esse dinheiro? E aí surgiu o nome do Kenneth King, o cara da ACAP, que na realidade a 777 tinha virado uma marionete para a ACAP, né? E assim, esse é um relato de telefones gravados, de reuniões gravadas com autorização do próprio Josh Vander, admitindo pela primeira vez ali naquelas gravações que talvez o controle da 777 já não era mais deles, de Steve Pasco e Josh Vander. Com a abertura da ação, a gente viu uma tentativa da 777 de demonstrar uma reformulação, que eles estavam justamente no período brigando para obter finalmente o Everton, depois de terem emprestado 210 milhões de libras lá para o pessoal de Liverpool. E aí a casa caiu, a ação rodou, foram 2 consequências, né? Steve Pasco e Josh Vander saíram do board da 777, além da irmã, que muitos de vocês ficaram tentados em enrolar aquele contatinho, eu sei muito bem, ficaram caçando no Instagram, a Millie, não era isso? Molly Vander. Vocês só gostam de chave de cadeia. E também a contratação, né, João, da B. Riley, que é aquela empresa que vamos lidar com a merda, o que acontece aqui, o que a gente vai lidar de reestruturação. E uma das orientações da B. Riley foi, Josh Pasco, por favor, se retire. Fica em casa um pouquinho, né? Descansa um pouco. Eles mandaram a galera ficar em casa e até o Don Dransfield ficou meio que responsável pelos clubes de futebol, pelo menos naquele memorando que vazou da 777, o memorando interno. Esse é o que nós sabíamos, e sabíamos do teor pesado da ação da Liderhall. Passados quase um mês, dia 7
7 de junho, isso é, e desculpa o papo chato, mas tem que diferenciar. Existe o civil law, que é o direito germânico, que é o direito adotado no Brasil, por exemplo. Então, a audiência que a gente escuta, que vocês já participaram, alguém da família, ou algum amigo que é advogado, parente, e lá nos Estados Unidos, que é o direito anglo-saxão, o common law, que funciona de outra forma. A audiência lá, esse tipo de audiência é chamada de hearings, que é uma forma de uma sustentação oral, para você explicar o caso. Há uma tentativa de chegar num denominador comum do que se trata a ação, de qual é o formato da ação para seguir adiante. É um direito diferente do nosso, mas tem similaridades, claro. Então, eles estavam dia 7 nessa sustentação oral, para conversar sobre o caso. E nessa conversa do caso, essas reuniões, essa hearings, essa audiência, é totalmente fechada. Não é exposta e nem é exposta nos sites, nas buscas, isso não é disponibilizado. Então, a gente não sabe muito bem o que aconteceu nesse dia 7/6. A gente sabe que o juiz, né, do caso, deixa eu pegar o nome do juiz aqui, que é um nome até bonito aqui, um minutinho, só para ler aqui o nome certo da excelência. O John Cottle, que é o juiz do caso da Leader Hall, ele falou o seguinte: olha, gente, conversem entre si aí, cheguem num denominador comum, em que formato de ação vai ser essa, o débito que existe de 609 milhões de indenização pedido pela Leader Hall, e como vocês vão chegar para mim no dia 14/6. Como é que vai ser isso? 14/6, justamente ontem, por isso que essa bomba. Como a gente não tem acesso a essas hearings, essas audiências, a gente fica meio que sem saber. Quando veio a manifestação das partes no dia 14, deu o estalar. Eles precisam protocolar isso até um pouco antes, dia 12, dia 13, no dia 14, é a conversa com o juiz. Conversa, João, que funciona tipo uma teleconferência, nem precisa estar presencialmente, não. E aí, quando bateu esses documentos, aí a casa dos gringos de boné caiu. Primeira situação, as trocas de e-mail entre o escritório de advocacia da Leader Hall e o escritório dos nossos amigos Pasco e Vander, olha, bicho pegou, tipo assim, mandando um ghosting, João, fiquei esperando até 3 horas você me mandar o e-mail, não mandou, a reunião que você falou que ia fazer, não fez, uma coisa feia ali, os caras meio acusando, principalmente o pessoal da Leader Hall, falando que uma tentativa de postergar por parte dos advogados da 777 uma resposta ao juiz. Olha que interessante, isso não tem no Brasil, tá? Uma resposta conjunta. É uma resposta que tem uma parte da 777 e uma parte da Leader Hall, eles respondem isso conjuntamente. Então, é um atacando o outro no mesmo documento, uma doideira. Só que, na parte da Leader Hall, que é o mais importante, porque a 777, basicamente, ela diz que o débito de 609 milhões de dólares é existente, mas entende que tem outros motivos para se atacar. Então, ela fala que precisa de uma perícia, precisa de depoimento pessoal, que não pode vir direto como um valor final, isso é, uma execução. Enquanto que a Leader Hall está falando, esse cara me deve isso aqui, não tem justificativa. E nas manifestações da Leader Hall, e aí é a bomba, o furo aqui do Expresso. Atenção, hein? Agora vem, hein? É um momento. Chegando a 777 pessoas nos assistindo no YouTube, inclusive. 717 no geral. Meu Deus do céu, cabalístico. A situação toda chegou que a Leader Hall transcreveu, João, trechos da audiência dos hearings realizados dia 7 nesse documento. E dia aí, 7 desse mês. Desse mês. Aquela audiência fechada que a gente não tem acesso. Mas os documentos expostos, a gente consegue saber, ou até pessoas passam para a gente. Então, chegou a informação, e isso está no processo lá da Leader Hall versus 777, de que a 777 admite que não possui dinheiro na conta para pagar 609 milhões. Na realidade, ela repete o advogado de 77, nem próximo de 609 milhões a gente chega. E aí, na continuidade desse... Tá vendo aí?
E quando a gente falava que esses caras não tinham grana, eles mesmos aí falavam que a gente estava falando merda, né? Os passadores de pano, tanto o Dantete como o João Almirante. Falavam que a gente estava falando besteira. E a gente sempre alertou. Essa empresa já entrou falida, como o Thiago Live falou. Entrou falida, entrou dura. Os caras pegavam empréstimos, né? Empréstimos, não pagavam esses empréstimos a bancos alemães, bancos da Europa, para estar distribuindo para os clubes que elas pegavam. E aí, a merda tá aí, meus amigos. O Vasco foi entregue a um bando de gente, filho de uma puta. Um bando de filhos da puta, um bando de estelionatários, um bando de caloteiros. E agora, a galera que passou pano aí, tá dando o braço a torcer daquilo que a gente sempre falou lá atrás. Vamos continuar aqui. Lembrando, 609 milhões de dólares, né? Dólares. Mas aí o que pega, o que chamou atenção, 609 milhões de dólares, Danilo, é quase 1 bilhão e cacetada de reais, né? O cara não tem isso, mas dependendo ele tem 900 milhões de reais, 300 milhões de reais. E aí o bicho pegou, porque existem formas de pagamento dentro do processo que eles chamam de antecipação de verbas. E eles, a 777, precisavam pagar, isso já dentro do processo, 15 milhões de dólares, João, que nem chega perto dos 300 milhões de reais que a 777 precisa aportar aqui em setembro. E simplesmente nossos amigos gringos de boné não fizeram o pagamento de 15 milhões de dólares. Para piorar a situação, eles reconhecem isso na audiência, que estão em rápido declínio financeiro, isso é, a casa está caindo. A situação está em que pé agora no processo para a galera entender? As partes se reuniram dia 14, ontem, sexta-feira, por teleconferência, e o juiz falou o seguinte: olha, meus amigos, terça-feira, dia 18, acabou. Ou vocês chegam num formato, ou eu vou bater o martelo aqui e vou decidir sozinho. Então, no dia 18, a gente vai ter, ou vai ser fechado, por exemplo, a teleconferência não é exposta, é como se fosse uma hearings dessa, é uma audiência fechada. Mas, com certeza, teremos problemas. E destacar, já há datas para audiências de depoimento pessoal para Josh Vander e Steve Pasco lá para agosto. Então, caso a 777 não consiga devolver ou ter um projeto de devolver esse dinheiro para a Liderhall, provavelmente Josh Vander e Steve Pasco vão ter que sentar no banco dos réus em Nova York a partir de agosto para prestar depoimentos. E não só eles, João. Boa parte de ex-funcionários, porque existe uma debandada de ex-funcionários da 777. E cadê não é novidade para Josh Vander, né? Precisam prestar depoimento. O mais chocante foi que um pagamento dentro do processo, algo natural nesses figurões americanos, passou batido pela 777. Para vocês, né? Não conseguiu arcar com 15 milhões de dólares nesse momento. E a gente estava até falando nos bastidores, e aqui conversando com vocês, a Liga de Basquete Britânica também foi rescindido o contrato da Federação de Basquete. É como se, imagina a CBF faz um contrato com uma liga para fazer o Campeonato Brasileiro. E assim, lá, só um parênteses nesse caso, era uma relação super esquisita, né? Porque eles são donos da liga e donos de um time da liga ao mesmo tempo. E parece, né, pelo que falam, que o plano era fazer esse time ser bom a nível europeu. E tal, e a liga que se exploda, meu amigo. Exato. Eles tinham 45% da liga, mas é uma grande parte, até para você injetar dinheiro. E também tinha um papo de que, na realidade, eles estavam interessados numa arena. Sabe o Maracanã nosso? Uma arena lá para shows, para jogos, óbvio, basquete europeu é gigante, vocês acompanham, o João sabe muito mais do que eu, e o mercado britânico, apesar do basquete britânico, não consegui entender o que acontece naquela ilha ali, naquela terra, mas fora da Inglaterra o pessoal joga basquete muito bem, tem muita história de basquete espanhol, da antiga Yugoslávia, aí. Então, assim, é uma situação que a gente está
diante de uma continuidade de um problema, de uma continuidade disso. Existe já, João, e isso também é feito através de documentação, de que a Leaderhall, querendo uma restrição até de bens e restrição de busca e apreensão em cima da 777, efetuou um pagamento de 1 milhão em caso de perdas e danos. Como é que funciona lá na justiça americana? Eu estou acusando o João de um crime, como a Leaderhall está acusando a 777 de um crime, né? Até está na parte lá de... Qual que é o crime, exatamente? Então, é bankruptcy, né? Que é aquela forma de você quebrar sistemas financeiros, bancários americanos, né? Então, o que eles estão falando é o seguinte: para eu acusar a 777 e depois a 777 estiver certa, eu não posso, o sistema americano não pode acusar alguém e aí depois o cara cair em cima do sistema americano falando: olha, tu me acusou de um crime, eu sou inocente, fui provado inocente. Os danos morais, os danos materiais, por exemplo. Quem vai fechar contrato com a 777 agora, nesse momento? Ninguém. Então, a justiça americana pede um pagamento de como se fosse uma fiança futura, nesse caso, de $1 milhão. É bizarro. Para o cara lá na frente recuperar essa grana e não ser acusado de perder dinheiro. Então, assim, e os caras da Leaderhall pagaram. Então, é uma coisa pesada. A gente sabe que a justiça, o common law, como é a justiça anglo-saxã, busca acordos, busca tentativas de não virar um processo que vai durar anos, até porque isso é uma estatística na justiça americana. É caro. Lá dificilmente você consegue um advogado gratuito de forma rápida. Então, você manter um processo por anos, você pode quebrar tanto o CPF de alguém contra o CNPJ de uma empresa. Então, as pessoas querem resolver o mais rápido possível. Então, a possibilidade de não acontecer um acordo pode levar à ruína realmente a 777, que vai ficar focada nesse processo ao longo de anos, né? É uma pica das galáxias aí para os advogados da 777 resolverem, apesar de reconhecerem que o dinheiro que a Leaderhall quer, eles não têm. E não conseguiram comprovar pagamentos simples de 15 milhões de dólares. Pesado, João. É uma situação que a gente vai ter que continuar acompanhando até para saber o desenrolar de formato de ação. Se vai continuar ainda numa tentativa de conversa ou já vai partir para o banco dos réus ali para a gente ver depoimentos de Josh Van. Você sabe que na justiça americana, não sei se você já acompanhou, você gosta de umas trecheiras. Alguns tribunais transmitem ao vivo pelo YouTube. Então, assim, defendendo, assim, teremos reacts. Me corrija se eu estiver errado. É na Inglaterra que eles usam aquelas peruquinhas. Isso. Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos não tem. Cara, mas isso é muita palhaçada, viu? Essa da peruquinha do... É engraçado. Mas aqui... Dá para dizer com alguma segurança que isso aí dura pelo menos esse ano aí para resolver? Eu acho que sim. Assim, a gente não sabe, existe até uma informação que eu não quis falar junto, porque eu acho que ia ficar muito confuso na cabeça das pessoas. Essa troca de mensagens, esse documento unificado de Leaderhall e 777 é como se fossem manifestações num processo, né? Isso é normal lá. Até nessa tentativa de chegar a um acordo, de um denominador comum, por você colocar advogados para conversar, não é tão bélico nesse momento, claro. E a informação que também está batendo de contraditório, e aí a 777 diz que não, mas a Leaderhall diz que sim, e aí o que pega a Leaderhall afirma no documento dela de que os ativos do futebol, dos clubes de futebol da 777, eles vieram com um papo que a ACAP, como movimento do Everton, estaria meio que dando um suporte financeiro à 777. E muita gente ficou pensando, e a gente também, claro,
Pô, será que o Kenneth King vai baixar na barreira? Falou, cara, calma aí, eu vou segurar aqui a 777, vou prestar um dinheiro e tal. A Leaderhall não entende isso como uma forma de proteção. Ela acha, palavras dos advogados da Leaderhall, pelo amor de Deus, de que isso, na realidade, é um desvio de grana. Isso é, em vez de você estar protegendo, você está delapidando o capital. No caso, a ACAP entra, dá uma sustentada e vende para outro, e esse dinheiro não entra no passivo da 777. Então, entra no da ACAP, e a ACAP já transfere para outra empresa, e aí roda. Por que tem isso? No processo, e a gente já viu isso, são várias empresas da 777. Gente, tem umas 50 empresas. E aí eu fiquei curioso, será que a 777 carioca, do nosso grande colega youtuber careca vascaíno que fica atento, está nessa listagem, João? Não estava. E eles indicam isso. Empresas que não têm um ativo direcionado com o financeiro da 777, que tem... Então, as ações aqui do Vasco não estavam comprometidas. Não, aparentemente, se a IP entra, existe a possibilidade, até porque a ICAP é ré nesse processo. Kenneth King também é réu. Só que, como está focado tanto na 777 e a ICAP ser uma seguradora, as palavras da Leaderhall, ela entende que é uma forma de driblar o sistema financeiro americano, de você fazer uma revenda, porque a 777 não consegue agora, porque até aconteceu na Espanha, né? Ela não consegue vender os ativos do Sevilha, houve um bloqueio, né, uma impossibilidade de venda, e aí a ACAP, fazendo essa segurança, vende e o dinheiro vai para outra conta e você não consegue recuperar. Então existe esse contexto de brigas, de contradições de pensamentos. A 777 diz que não, que é uma forma de proteção, de segurança, que não se trata de desvio, de possibilidade de dilapidar patrimônio. Então, assim, mas são mais de 50 empresas relacionadas, é muito louco. E aí eles vão botando no documento os representantes gerais das empresas, né? Aí varia entre Spasco, Vander e uns outros caras, de vez em quando, e as sedes das empresas. Então, estão Delaware, Miami, Bermudas e Texas, parecem Texas ali, mas são 50 milhões de empresas, e eu fiquei atento. Tem 777 carioca? Não tem. Então, não apareceu nada italiano também, em Gênova. Então, assim, aparentemente, no documento não apareceu. Acho que a gente estaria um pouco protegido. Mas, meus amigos, tem documentos que são confidenciais, tem informações que a gente não tem acesso. Então, também não quero afirmar nada. O que os amigos podem ficar seguros é que o departamento jurídico Danilo Dantesco está em cima da documentação, está em cima dos processos. E qualquer novidade, você, eu tenho certeza, saberá aqui primeiro no Expresso. É verdade. O Danda está focado nos documentos lá do processo. Dia 18 tem já... Dia 18, exatamente, dia 18 eles vão se encontrar novamente num papo em que é bizarro, porque ele fala assim, por que você me mandou o documento faltando 1 hora para eu apresentar para o juiz? Você ficou segurando o documento. Então, um clima meio pesado ali entre os feras brabas e o advogado até da 777, é um cara mega experiente. Então, assim, é um cabeça branca ali, que considerado pica das galáxias em Nova York. Não é um cara bobo, não. Então tem todo esse jogo, né? Que é um jogo político, um jogo jurídico, que você está tratando de tentar ter um acordo, mas também você quer convencer o juiz de que a sua proposta é melhor. E a proposta da 777 é não se tratando de questões de fiança, possibilidade de restrição de contas bancárias, de prisão, é uma coisa muito mais, considerando leve, é óbvio que uma ação de 609 milhões não é leve. Mas vamos ver, né, João? Vamos ver, cenas do próximo capítulo, mas o que a gente pode falar é que no momento que a 777 financeiramente, lembrando até da Liga de Basquete Britânica, que é um assunto que eu prometo a vocês que vou buscar lá nosso amigo escocês para trocar uma ideia, parece que eles financeiramente não estão nada bem. E, inclusive, só para fechar,
O Everton, né, saiu sexta-feira, o americano, que é detentor do Roma, da Roma, é o direcionado para ter o Everton. Então, se essa grana vai ser paga 777, 210 milhões, não saberemos como ele vai pagar os credores do Everton, que não são poucos. E olha, para quem está chegando agora, quem esteve fora da internet, não está sabendo de nada, Isso. Só para linkar nesse tema 777, segundo a Rádio Tupi, isso, através do meu colega Gabriel, da Rádio Tupi, é ele que publicou essa informação, a 777 teria recebido uma proposta de uma empresa ainda não informada de 600 milhões de reais pela sua participação aqui no Vasco atual, de 31%. Foi a Rádio Tupi que trouxe essa aí, e que eles estariam, nesse momento, reticentes em aceitar, porque pretenderiam brigar na justiça ainda pelo seu direito aqui no Vasco, aos 70% e tal, porque eles venderem, segundo trouxe ali a apuração da Tupi, seria uma forma uma mão na frente e outra atrás, entendeu? Na cabeça deles, de que eles estariam mesmo errados e saindo corridos daqui. Então, fica aí essa informação. Ele não fala o nome da empresa, né, ou de quem é o investidor, não menciona. Mas, assim, é aquela coisa que, desde que aconteceu, eu e o João, a gente sempre entendeu na mesma sintonia, né? De que sai um acordo. É o melhor, né? Meus amigos, é isso. É isso. Esses moços que estão falando aí, que agora estão se passando por os caras que estão com a exclusiva sobre essa empresa vagabunda, essa exclusiva a gente deu lá atrás, há 2 anos atrás, quando esses caras pisaram pela primeira vez em São Januário, e a galera aqui, ó, pensava que a gente estava atrapalhando o clube. Ó. Esse mocinho aqui, o Russo Vascaíno, tanto Dantesco como João Mirante, todos os canais raízes, eles desdenhavam do que a gente falava lá atrás. A exclusiva foi lá atrás, gente. Há 2 anos atrás, quando a gente falou sobre essa empresa, Josh Craig Wander, Steve Pasco, Jorge Salgado, que eles têm que criticar aí também, falar de Jorge Salgado, o que vai acontecer com Jorge Salgado, o que vai acontecer com Carlos Alberto Osório, o que vai acontecer com Roberto Duque Estrada, eles também têm que botar isso aí. Eles foram defensores desses gestores vagabundos, desses gestores filhos de uma puta, que destruíram, desvalorizaram a marca Vasco da Gama para entregar nas mãos desses canalhas, desses estelionatários, desses bandidos que estiveram no Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ótimo manhã de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês. Daqui a pouquinho, às 13 horas, live de pré-jogo Vasco e Cruzeiro. E mais tarde, né, estaremos fazendo um react pós-jogo. Parece que a gente vai fazer aqui de casa, mas a gente vai fazer os nossos conteúdos nos bastidores da partida lá diretamente de São Januário. Mas a partida a gente não vai acompanhar do estádio dessa vez. Tá, meus queridos? Bom domingo a todos. Esperamos que mais tarde o Vasco consiga, né, trazer uma vitória. Porque hoje a coisa mais rara e mais difícil para o vascaíno é o torcedor estar feliz com uma vitória do Vasco. Com esse time aí formado por essa empresa vagabunda, né, esses desgraçados aí montaram, fez esse legado aí de destruição que acontece hoje no Vasco da Gama. E o presidente do Vasco vai ter que reconstruir isso tudinho aí, dessa merda que esses caras fizeram. Valeu, pessoal. Grande abraço.